Beleza? Bom, se ninguém tem dúvida, então a gente vai começar o conteúdo, tá? Da disciplina, tá? Deixa eu só, então, fechar isso aqui. Tem umas quantas coisas abertas, né? Vou fechar tudo isso aqui, senão daqui a pouco trava. Bom, deixa eu colocar como tela cheia, tá? Então, começando, né, a parte teórica aí do conteúdo, né? Então, vamos começar vendo um pouquinho aí da computação, né, a parte conceitual da computação e a classificação das ciências, tá? Bueno, então a computação, pessoal, uh, muitas vezes ela tem classificações diferentes, né? Ela não é algo que a gente vai definir exatamente, porque eu já encontrei realmente algumas diferenças, né? E vocês também, depois de pesquisar, vocês podem ver. Mas, geralmente, digamos assim, né? Na maior parte das vezes, a computação é classificada, né? Dentro das áreas das ciências exatas e da Terra, tá? Que é o que a gente chama, né? A nomenclatura correta. Mas, algumas vezes, também ela se enquadra, né? Pode estar entre as engenharias, tá? Não é comum, não é comum, porque agora eles fizeram, a última vez que a CAPES fez essa separação, fez uma separação bem grande. Inclusive quebrou algumas engenharias também, tá? Então, aqui é importante, né, vocês saberem que a computação, às vezes, ela pode estar, então, né, de uma maneira permeando, né, entre uma área ou outra, mas eu diria que é mais correto, digamos assim, nós dizermos que a computação está dentro das ciências exatas, né, e da Terra, tá? Mas também, por incrível que pareça, né, algumas sub-áreas da computação, né, a computação tem várias áreas, né, várias sub-áreas. Ou melhor dizendo, a computação tem várias áreas e depois as suas sub-áreas, né? Tá? Porque é uma coisa, algo assim muito grande. Né? Então, não tem como saber tudo, tá? Esqueçam isso, tá? Não tem como alguém dizer que saiba tudo dentro, né? Dentro das áreas e sub-áreas da computação, tá? Nenhum gênio, eu acho que nem os gênios, né? Sabem tudo também, né? Os gênios aí da computação não teriam como dizer que saberiam tudo, né? Todas têm um domínio completo e total de todas as áreas e sub-áreas da computação. Mas, por incrível que pareça, aqui eu queria comentar é que muitas vezes também ela está próxima das ciências sociais e humanas, né? Por quê? Porque é aquelas ciências daí já exige mais uma interatividade, né? Uma afetividade com o usuário, né? Que é o caso aí de estudos aí de IHC, né? Interação homem-máquina, por exemplo, né, que trata dessa parte da usabilidade, né, dos sistemas, enfim, dos sentimentos, né, do usuário utilizando o sistema, né, então também pode se enquadrar com essas áreas aí, né. O que são as ciências sociais humanas? Então a gente vai, não se preocupem, né, que toda essa parte do que é ciência exata, então ciências sociais humanas, a gente já vai vir para frente, tá? Mas você sabe já, né, que tem essa divisão, aonde tem essa divisão que vocês de vez em quando escutam falar, vocês vão ter que fazer uma prova lá no final, quando estiver terminando o ensino médio. Estão lembrados dessas classificações aí? De qual que é a prova que vocês vão ter que fazer lá no final do ensino médio, para quem for continuar estudando, que tem também essa classificação. Estão lembrados? Enem? O Enem, né? O Enem trata justamente, né, dessa classificação, né? Então ele quebra a prova em áreas, né? Em áreas das ciências. Né? Então lá tem as ciências tem as ciências naturais, né, e suas tecnologias, né, tem as ciências sociais, né, também, né, ciência, eu não me lembro se tá, deixa eu ver como é que ele tá quebrando aqui, porque ele andou, até agora incluiu algumas outras coisas nos últimos anos, né, só ver aqui como é que ficou.
Como é que ele tratou? Áreas do conhecimento, tá aqui, ó. Ó, o Enem tá tratando assim, ó. Ele tá tratando dessa forma, ó, ciências humanas e suas tecnologias, ó, que é ciências humanas aqui mais, né, a parte da parte social, né? Então, história, geografia, filosofia, sociologia. Depois, ciência da natureza e suas tecnologias, ó. Física, química e biologia, que é o que eu falei para vocês, né, que foi o projeto do laboratório virtual, né, que os professores sugeriram para os alunos, né? Então, resolveu problemas dessas três áreas aqui, tá? Depois aqui, ó, linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, aqui já envolve, né, várias disciplinas, né? Língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, acrescentar até educação física, né? A própria TIC, ó, as TICs, ó, tecnologia de informação e comunicação, e aqui as artes. Depois, a última área, né, a área da matemática e suas tecnologias, né? Bom, aí é só a matemática mesmo, né? A parte lógica, né? Tá? Então, é isso que eu tô colocando, né, aqui para vocês, que a gente já vai ver, né, melhor essa classificação, tá? Aqui, na verdade, tem uma diferencinha, né? Mas se vocês observar, né? Porque depois a gente vai ver, né? Que tem um pouco de diferença, tá? Então, não confundam a questão ali da divisão pro Enem, né? Com a divisão aqui, tá? Dentro dessa, né? Das áreas, né? Da classificação da ciência em si, tá? Tem um pouquinho de diferença. Mas falando, então, aí da classificação, né? A gente tá falando da ciência, né? O que é o conceito, então, de ciência? E conhecer a ciência. Tá? Inclusive, aqui eu me lembro que antigamente, né, alguns anos atrás, né, não, a disciplina de física, química e biologia, ela era integrada, né? A gente chamava de ciência. Eu cheguei a pegar, quando eu estudei no ensino fundamental, era o nome era ciência. Tá? Depois que quebraram e dividiram. Tá? Então, aqui, ciência, né, é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano e como a realidade funciona. Então, isso aqui, o Václavic, aí do livro, né, que eu tinha falado para vocês, ele conceitua isso aí. Tá? Então, é importante, né, ter esse conhecimento. Então, ó, a questão que envolve aqui é a descoberta, né? Então, ciência, sempre que eu falo ciência, é a descoberta, né? A realização de novas descobertas, né? Um outro conceito aqui que o Lakatos coloca, ó, Marconi e Lakatos. Ciência é frequentemente definida como uma acumulação de conhecimentos temáticos, ó. Tá? Então, observem que algumas palavras são aqui, né, chaves, né? Então, ó, descoberta e aumento do conhecimento, ó, acumulação de conhecimentos sistemáticos. O que são conhecimentos sistemáticos? São conhecimentos organizados, tá? Estruturados. Não é algo lá jogado ao véu, né, ao vento, né? Tá? Então, é algo criterioso, que tem critério, tá? Que tem organização. Além disso, o que a gente poderia também dizer, ó, entendemos por ciência uma sistematização, ó, novamente aqui, ó, uma sistematização de conhecimento, um conjunto de proposições logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se deseja estudar, tá? Então, cuide dessas palavrinhas-chave, né? Todo o conteúdo tem palavrinhas-chave. Aqui também não é diferente. Tá? Um outro conceito aqui colocado por outro autor, por outro autor também da área. Então, a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático conhecimento, novamente, ao conhecimento sistemático, com objetivo limitado, capaz de ser submetido à verificação, que é colocar ela à prova, ver se realmente aquilo que foi descoberto, né, faz sentido, né, tem lógica. A gente tem que verificar para ver se não é algo, né, do acaso, né, algo que pode ter ocasionado, né, sem ter realmente, né, um, um estudo concreto por trás. Não adianta, aí não serve. Tá? Então, a ciência ela tem que fazer toda essa verificação aí. Tá? Por isso que quando a gente fala, né, quando a gente fala de pesquisa científica, né, que eu já estava usando esse termo, ou de método científico, eu também usei bastante esse termo ali para vocês, sempre são coisas que foram
comprovadas cientificamente. Não é que o Joãozinho, a Maria, né, falaram e que funciona. Não, é porque foi realizado realmente teste, né, foi colocado à prova para ver se aquilo se materializava, tá? Então, agora vamos chegar aí na parte das classificações, né? Então, ó, uma das ferramentas usuais dos cientistas é a análise, através da qual o universo pode ser dividido, tá? E dessa forma, então, suas partes explicadas de forma mais compreensível. Então, que quer dizer, né, com isso? Depois, a gente vai ver ali um fluxograma, também, quando a gente estiver falando lá do método científico, que tem toda essa parte, são cinco, geralmente são quebradas em 5, 6 partes, né, para nós termos, então, a definição de um método científico, uma pesquisa científica, né, daquela comprovação. E uma delas é a parte de análise, né, a análise dos resultados, para ver o que a gente observou, né, a partir daquele estudo que está sendo realizado, tá? Então, diante de tudo isso que a gente viu, né, todas essas diversas abordagens que tem, né, enfim, estudos, né, a gente pode, então, classificar a ciência, né, em em vários tipos, em vários subtipos, né, tá? Através, então, dessas características, né, peculiares que cada uma dessas ciências vão ter, tá? Então, começando aqui, ó, com as ciências, né, falando aí, então, dessa primeira subdivisão, digamos assim, né? Então, a gente tem as ciências formais e empíricas, tá? Então, as ciências formais, pessoal, são aquelas ciências que vão estudar as ideias. Tá? Eu até fiz questão de destacar aqui em coisas diferentes. Já as ciências empíricas vão ser aquelas ciências que vão se deter mais às coisas, tá? Então, aqui, o que ele quer dizer com isso? Meio estranho, né? Falar assim, uma se preocupar com as ideias e outra mais com as coisas. O que eu quero dizer com isso? De uma forma um pouco mais fácil de entender. Quando a gente fala, então, de ciências formais, a questão aqui de estudar as ideias é que né, a questão aqui a questão do seu estudo, né, o seu estudo final, né, seu objetivo de estudo final, ela independe, né, da onde que vai ser aplicado em relação aqui à natureza ou então a nós, né, seres humanos, tá? Então é algo mais, né, poderia dizer assim, né, algo que não tenha, né, um, uma necessidade, né, de estar, né, influenciado nessas características aí, tá? Então, aqui tem um destaque importante, ó. Mas isso não quer dizer, ó, que não possam ser aplicadas, tá? E usualmente também podem ser aplicadas, tá? Depois a gente vai ver também o que é o conceito de aplicado ou não, tá? Eu sei que é bastante coisa, mas aos poucos a gente vai falando, tá? Como o nome diz, né? O objetivo desses estudos da ciência está na forma, tá? Então, nos processos puramente lógicos ou matemáticos, tá? Então, essa que é a questão aqui. Não quer dizer que eu vá depois utilizar ela, né, para resolver alguma questão da natureza ou até mesmo nossa, tá? Então, por isso que está voltada mais para a parte das ideias, tá? Então, aqui, o que a gente está comentando, né? Já que ela se preocupa mais com a parte lógica, mais com a parte matemática, né? Então, nós temos exatamente essas áreas aqui. Tá? Então, dentro das ciências formais, né, nós vamos ter aí a parte do estudo da lógica, inclusive nós usamos aí no dia a dia, né, da computação para resolver os problemas. A parte matemática, por quê? Porque a computação surgiu a partir da matemática e também da física, né? No início lá, os primeiros profissionais que trabalhavam, que desenvolveram a computação, né, foram matemáticos e físicos, nem existia a profissão de cientista da computação. Então, aqui a parte da lógica matemática está diretamente relacionada ao avanço, né, ao desenvolvimento da computação. O que mais também aqui, ó, microeconomia, a estatística e os aspectos formais da linguística. Então, tudo isso aí faz parte das ciências formais, tá?
Dentro, então, as sub-áreas da computação, ó, a gente pode encontrar, então, várias ciências formais, tá? Geralmente, pessoal, esses exemplos que estão aqui, nós não temos no curso técnico, tá? Isso aqui é visto mais em graduação, na graduação de ciências da computação, principalmente. Estuda mais essa parte aqui formal, tá? Que é a parte que da teoria dos algoritmos, né? Técnicas de programação, estrutura de dados, a complexidade de algoritmos, né? A teoria das linguagens formais, inclusive tem disciplinas, né? Disciplinas na graduação que envolvem, né, as linguagens formais, né, os autômatos também, né? O cálculo racional em banco de dados, tá? Então, isso aqui, vocês não vão ver aqui no ensino médio, mas quem for fazer depois da graduação, em ciência da computação, por exemplo, vai ver isso aqui. Então, vai trabalhar com essa parte mais da ciência formal, quando estiver vendo isso aqui. Já as ciências empíricas, né, também podem ser chamadas de ciências reais ou factuais. Tá? O que quer dizer isso, né, pessoal? O factual, né? Aqui a palavra factual. Tá? Então, basicamente aqui, né, as ciências empíricas vão estudar o que ocorre no mundo real, tá? Então, o que ocorre no mundo real, o que a gente vive aí no mundo real, tá? Então, e não, né, vão se deter simplesmente questões aí mais de formalismo, que é o que as ciências formais se detêm, mais naquela parte lógica, matemática. Não, aqui eu estou preocupado mais com as questões que acontecem no mundo real, tá? E aí, como é que eu faço isso, então? Como é que eu estudo, né, então, essa parte do que acontece mais no mundo real? Tá? Então, para isso, eu preciso fazer obrigatoriamente, necessariamente, observações. Tá? Então, a partir de observações, eu vou fundamentar, né, o que eu observei durante um tempo X lá, né? E a partir disso, então, eu vou criar, então, né? Vou ter essas novas descobertas, tá? Aqui tem uma coisa interessante, ó. Nas ciências empíricas, ó, uma teoria bonita que não encontra respaldo em observações não tem valor nenhum. Não adianta vocês criarem a melhor teoria, né? Se essa teoria que vocês criaram não tiver um respaldo, né? Um embasamento de algo que vocês observaram e que realmente acontece, tá? Então aqui precisa ter esse acontecimento sendo feito, né? Através das observações de vocês, tá? De vocês quando eu falo aqui, né? Colocando vocês aí como pesquisadores, né? Tá? E além disso, então, as ciências empíricas aqui elas podem ser divididas em outros grupos, né? No caso aqui em mais dois grupos. Por isso que eu falei, né? Da classificação da ciência e suas subdivisões, né? Então aqui tem as ciências empíricas que vão estudar a natureza, que a gente chama de ciências naturais, e a ciência empírica que vão estudar, né, os aspectos aí dos seres humanos, né, das interações, né, das suas afetividades, enfim, né, dos seus relacionamentos, que são as ciências sociais, que agora a gente já está começando a chegar, então, em algumas áreas que a gente escuta, né, que eu falei, inclusive, relembrei, né, para vocês, que são algumas áreas do conhecimento exploradas pelo Enem, tá? Bom, então, fazendo a primeira divisão aqui, né, das ciências empíricas aqui, quebrando ela em ciências naturais, tá? Então, como o próprio nome está dizendo, né? Então, as ciências naturais vão se deter mais nos aspectos aí que envolvem, então, né, o universo, né? Todas essas questões aí, né, sim, que estão relacionadas a essa parte aí de mais enfim, questões, né, que são mais abstratas, digamos assim, né, que, enfim, que não são, né, não é algo que vai, não é algo que vai vai dizer a respeito, né, o que a gente está no nosso dia a dia, né, aquelas questões mais abstratas, né, enfim, que o pessoal geralmente está sempre fazendo alguma questão lá do universo, descobrindo de repente novas, leis, né, enfim, até mesmo às vezes descobrem novos, como é que se diz,
esqueci agora o termo ali, em seguida estão descobrindo aquelas questões de, agora me esqueci o termo, depois eu me lembro. Novos planetas também, né? Isso aí, agora eu me lembrei, né? Quem acompanha, quem gosta disso aí, eu pelo menos nunca me interessei muito por isso, nunca me envolvo muito, mas pode ver, em seguida tem uma descoberta lá de um planeta X que está a tantos mil quilômetros de tal lugar que se tem vida naquele planeta ou não, né? Essas questões aí, né? Por isso que eu falei, são questões aí que não estão permeadas no nosso dia a dia, né? Mas tem uns que gostam, né? Então, obviamente, se a gente está falando de universo aqui, né? Como o próprio nome dizia, como o próprio, o primeiro parágrafo está dizendo aqui, ó, independente da existência ou não da ação do ser humano, tá? Porque independe, são coisas que não é o ser humano que vai, né, se tenha ou não uma interação, é algo que vai sendo descoberto, né? Tá? E aí, quais são as ciências que vão, quais são as atividades, digamos assim, né, que tem, né, então, esse estudo, né, que, enfim, que focam mais nesse estudo. Basicamente, isso é a astronomia, por isso que eu falei, né, obviamente, questão do universo, né, então, o pessoal que gosta dessa área aí fica olhando lá, direto lá para o céu, enfim, fazendo essas pesquisas aí, né. A física, né, porque tem muita questão da, como eu falei, né, novas leis, novos enunciados, né, física, a química, né, a biologia e a ciência também da Terra. Tá? Então, essas três áreas aqui, né, a física, a química e a biologia, que eu falei, são as áreas de ciências naturais, né, que também são utilizadas, né, lá no Enem, né, e são as áreas que foram, né, foram divididas, tá? Eu comentei com vocês que no início, lá no ensino fundamental, né, era tudo tratado como ciência, a disciplina, o nome da disciplina era ciência, tá? E aí quebraram, né, nessas três áreas aí para, né, fazer uma melhor divisão, né, focar mais em cada uma delas, tá? Certo? E a ciência da Terra, que depois a gente vai comentar também, né? Beleza? O que mais tem aqui? Ó? Os aspectos da computação relacionados às ciências naturais usualmente têm relação com o hardware, né, com a parte física. O que é o hardware? Né? Então, por que isso? Né? Por que eles têm esse relacionamento aqui, pessoal? Porque a gente só consegue melhorar o hardware se tiver o avanço dessas áreas. É que a área da química, por exemplo, né? A área da física. Então, para mim colocar mais transistores dentro de uma pastilha de silício, né, dentro do meu processador, é óbvio que eu tenho que ter, né, a área da química e da física. Né? O próprio nome já está dizendo, né? Silício. O que é o silício? É um material, né, da tabela, né, periódica, né? Então envolve a química, envolve o desenvolvimento, o avanço desse material. O que eu avanço? Eu consigo diminuir cada vez mais ele para poder colocar mais no mesmo, né, wafer, né, no mesmo CPU, no mesmo processador, tá? Então, essas áreas, é óbvio, né, que vão ser muito importantes para o avanço da computação, tá? Para o avanço do hardware, né, da parte física. E se eu tenho um avanço do hardware, da parte física, obviamente eu tenho um avanço do processamento, enfim, né, da capacidade de armazenamento, né, a questão também da capacidade de memória, né, tá? Então, isso aí. Tá? Por isso a importância dessas áreas, e principalmente da física e da química, né? Porque todo dispositivo eletrônico, ele é composto de componentes eletrônicos, como o próprio nome está dizendo, né? E os componentes eletrônicos são extraídos de propriedades químicas, né? De elementos químicos, tá? Por isso que é o nome, né? O nome lá da onde tem as grandes empresas, né? As grandes empresas de computação. Como é que é o nome? Como é que é conhecido o nome lá dos Estados Unidos? Alguém está lembrado aqui? Como é que ficou conhecido o nome, que até hoje é chamado? Estão lembrados ou não estão? Vale do Silício, né? Por que silício? Porque esse componente é fundamental para o desenvolvimento da computação. E se a gente tem empresas de alta tecnologia lá nos Estados Unidos, né, desse ambiente, né, desse nicho, acabaram batizando, né, o nome desse local, né, desse ambiente de Vale do Silício. Né? Então, justamente pelo avanço aqui
dessas áreas, da física e da química, que propiciaram, então, o desenvolvimento da computação. Tá? O silício, como é que é o elemento químico do silício? Não, o Si, né? Então, vocês também estão vendo a disciplina química, então vão ver que isso é muito importante, né? O desenvolvimento até mesmo hoje da nanotecnologia, né? O que é a nanotecnologia? Nada mais é do que o avanço também a miniaturização, né? De componentes, enfim, de elementos, né? De elementos químicos, né? O avanço da química, da física, né? Da própria matemática, né? Então, a nanotecnologia envolve todas essas áreas, envolve a computação, tá? Então, a eletrônica também, né? A eletrônica, os circuitos lógicos, os processadores, enfim, todos os componentes físicos de um computador são estudados como fenômenos naturais, exatamente, tá? Bem isso que eu comentei ali, porque precisa das ciências naturais para o avanço desses equipamentos, para a melhoria, né? Para o incremento, né, desses equipamentos aí, e com certeza, né? Tudo que a gente tem de eletrônico é graças a essas áreas aí, tá? Física, química, tá? Física, química. Tá? A biologia, né? A biologia já está um pouquinho, não, digamos que não entra tanto aqui, né? Nesse caso, né? Que é mais a parte da física e da química, tá? Pessoal, vamos parar por aqui, tá? A gente vai parar aqui, porque agora já são quase 9h40. Daqui a pouco tem a palestra às 10, né? Então, para vocês também darem uma inspirada, né? E daqui a pouco já acessarem a palestra. Aí na próxima quarta-feira, né? Dia 10, a gente continua a partir daqui, né? Então, a partir aqui da máquina aqui do Alan Turing, tá? Beleza, pessoal? Alguém tem uma dúvida nessa parte, tá? Como eu já falei, essa parte é bem teórica no início, né? Então, é um pouco maçante, mas não adianta, a gente tem que ver essa parte aqui, tá? Então, essa parte, ela é importante, né, para a sequência, né? Depois do andamento e da disciplina, tá? Além disso, só para falar para vocês aqui, e também já tem exercício, né, disponível para vocês praticarem, tá? Para fixação do conteúdo, tá? Não precisa entregar, é mais para praticarem mesmo, tá? Então aqui deixei lá para vocês 5 questões aí descritivas, tá? Sobre esse conteúdo aí da classificação da ciência, né? A computação e a classificação da ciência. Tá? Então quem quiser já ir fazendo, né, aí para fixação do conteúdo, tá? Fica à vontade. Tá? Então, na hora que vem, a gente termina isso aí, essa parte aqui da computação, da classificação da ciência, e depois a gente já começa aí a aula 2, que daí vai ser o conteúdo deixa eu ver aqui como é que ficou. A aula 2, depois do conteúdo de método científico, tá? E também, se der tempo, depois a gente já começa também a parte aí dos tipos de pesquisa, tá? Bom, não sei se ninguém tem dúvida, então é isso aí, tá? Façam essas leituras complementares que eu já deixei lá para vocês, né? Explorem ali os projetos integradores realizados nos anos anteriores, tá? Eu vou ver se consigo também alguns artigos desenvolvidos pelos grupos para vocês terem uma noção, uma base, tá? Também vou colocar outros artigos lá, tá? Eu acho que é isso, tá? Então, para a aula de hoje, dei bastante recado, né? Então, se acaso não acabaram não entendendo alguma coisa, de repente, né, depois olhem, assistam novamente a gravação, tá? Qualquer coisa também podem me perguntar por e-mail, tá? E boa semana para vocês e boa palestra, né? Agora às 10 horas e também depois, né? Às 17, né? Assistam, prestigiem, né? Que vale a pena, tá? Não é só aula que se aprende, tá? Se aprende com várias outras coisas. Tá? Se aprende também com palestras, enfim, com eventos, tá? Valeu, então, abraço. Tchau, senhor. Boa semana. Valeu, senhor. Tchau, boa semana. Tchau. Tchau, Tchau, valeu, abraço. Tchau, senhor. Tchau, valeu, abraço.